Oi, pessoal, bom dia a todos. Hoje vamos explicar sobre os direitos humanos e a identidade indígena e o grafismo indígena como identificação étnica. O grafismo indígena é a arte produzida pelos povos nativos brasileiros. Antes e depois da colonização portuguesa, começou no século XVI. Em consideração à grande diversidade do país das tribos indígenas, elas se destacam na arte com a cerâmica, o trançado e as pinturas e enfeites no corpo. Há ainda um conceito estereotipado produzido pelo olhar europeu que generaliza todas as etnias, como se fossem únicas, com as mesmas culturas e tradições. Já o grafismo indígena é de suma importância no processo cultural e ele está presente nas pinturas corporais, não somente pela beleza estética, mas por âmbitos sociológicos e religiosos. As tintas para a pintura são elementos naturais, como urucum, genipapo e açafrão. Essa arte é utilizada para diferenciar clãs, famílias, estado civil, status social e ritos de passagem. As fortes características do grafismo indígena retratam alguns elementos da natureza na construção dos desenhos nas pinturas corporais. As técnicas decorativas indígenas são feitas tanto no corpo como na confecção de utensílios, nos adornos. Cada tribo desenvolve seus padrões e, através disso, são postos seus traços culturais. Eu vou falar sobre o grafismo indígena como identificação étnica. Agora eu vou falar sobre a origem e o que é o grafismo. O grafismo iniciou-se em cerca de 30 mil anos antes de Cristo e não como uma representação da realidade, mas em formato abstrato voltado para alguns assuntos religiosos mágicos. É a forma de representar ou escrever palavras de determinada língua, grafia e ortografia. É o caráter particular de escrita, caligrafia e letra de um indivíduo. Características do grafismo. Na arte, o grafismo é um dos mais relevantes em questão de formas e cores. Ele mostra uma ideia estática ou com uma sensação de movimento. Neste trabalho, comentaremos concisamente sobre a evolução do direito indígena dentro da pluridimensionalidade dos direitos humanos até os seus dias atuais. Falar sobre a evolução da emancipação indígena é tratar da evolução da humanidade e sua conformação com a questão da alteridade cultural, abordando a temas como o combate incisivo sobre a questão da xenofobia cultural dentro dos próprios estigmas, que se dispersaram dentro da estrutura social e assim propiciaram a exclusão aos povos minoritários e seus respectivos direitos, no qual retrataremos a seguir com maior especificidade na questão indígena e seus direitos pétreos de sua sociedade e sua organização cultural antecedentes à própria soberania nacional vigentes. Primeiramente, antes de discorrer sobre os direitos indígenas sobre a terra, abordaremos esse tema dividido entre três tópicos: a semântica indígena e suas raízes, a forma que fora abordada os direitos humanos dos indígenas e sua emancipação com seus direitos de posse de terra e seus respectivos conflitos. A palavra indígena provém do século XV e designa uma adjetivação generalizada dos povos originários da América, os povos assim chamados pré-colombianos que já habitavam o continente antes da chegada da civilização europeia. Essa expressão, por mais que seja equivocada dentro dos parâmetros históricos, é considerada válida desde que se tenha uma certa cautela para não se equivocar ao designar esse termo em apenas uma etnia, já que as mesmas são divididas em tribos e possuem uma amálgama de costumes e hábitos diferentes entre si, possuindo uma variedade linguística bastante heterogênea, possuindo assim mais de 160 tribos derivadas da língua tupi, ou seja, troncos dentro dessa árvore genealógica. Agora eu vou falar um pouco sobre como essa questão do direito da propriedade de terras foram abordadas pela própria Constituição Federal. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é um instrumento fundamental na garantia dos direitos dos povos indígenas. O capítulo dos índios foi elaborado em diálogo próximo com os povos indígenas, e seus artigos inovam na abertura do direito para uma diversidade em modos de vida e visões de mundo, criando novas possibilidades de relações dos povos indígenas com o precedente Estado, que ultrapassam a política integracionista anterior.
Conforme o artigo 231 da Constituição de 1988, abre aspas, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, protegê-las e fazer respeitar todos os seus respectivos bens. A definição do direito à terra como direito originário, por sua vez, reconhece que tal direito é anterior à existência do Estado Nacional, ou seja, eles surgiram bem antes desse Estado que se consolidou no Brasil atual. Trata-se de um direito natural que decorre da conexão entre as populações contemporâneas e as pré-colombianas, não tendo origem no reconhecimento do Estado, nem podendo ser anulado pelo seu não reconhecimento. Esse seu não reconhecimento é resultado de uma reprodução de argumentos falaciosos como o da suposta ameaça à soberania nacional e o da necessidade de integração à comunhão nacional. Só é possível apenas graças à articulação de interesses privados essa desinformação sobre os povos indígenas, que ainda é muito grande no país. No momento atual, assistimos a violações explícitas de direitos dos povos indígenas e grandes corporações, seja ela pelo agronegócio, além dos próprios interesses nacionais, ocupam essa cessação dos direitos indígenas com a tentativa de submeter o direito originário às suas terras a interesses econômicos privados, com a difusão de ideias que descaracterizam a diversidade sociolinguística dos povos indígenas e propagam o preconceito estrutural dentro da sociedade brasileira. O direito dos indígenas às terras que ocupam tradicionalmente não depende de demarcação, cabendo ao poder público defender esse direito mesmo que jamais venha a existir uma demarcação formal. Esse tema causa bastante divergência e preocupação. Na Constituição de 1988, foi garantida aos indígenas a posse permanente das terras, expressa no artigo 231. De acordo com os votos no Supremo Tribunal Federal, a teoria do indigenato foi substituída pela teoria do fato indígena. A teoria do indigenato trata a posse de terras indígenas como um direito imemorial, baseado na ancestralidade e na valorização de cultura indígena. Os índios, portanto, são possuidores da terra sem haver um termo inicial para tanto. É um verdadeiro direito congênito. Já a teoria do fato indígena estabelece um marco temporal para caracterizar determinada área como terra indígena. Segundo a STF, serão consideradas terras indígenas as áreas que estavam ocupadas de forma permanente por comunidades indígenas no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição de 1988.